Oi, seja bem-vindo a este devocional. Eu convido você a ter um momento com Deus comigo. Abra sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 17, e nós vamos ler o versículos 7 e 8, que nos diz assim: Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se preocupa, nem deixa de dar fruto. Quando eu pensei nesse devocional, o Senhor Jesus falou comigo de uma forma que eu não esperaria. Porque às vezes o Senhor, a gente pede para Ele falar com a gente de uma forma clara, de uma forma nítida, de uma forma óbvia, que a gente vai saber, olha, realmente é o Senhor que está falando comigo nisso, através de uma pessoa, através de uma palavra. Mas às vezes o Senhor Jesus, Ele quer falar com a gente através de algo que a gente não espera. Ele quer usar uma coisa que a gente não imagina para poder falar com o nosso coração. Ele usa de um gesto tão simples, que a gente precisa estar com a nossa mente e os nossos olhos abertos para poder perceber que é Ele falando. E a gente não pode descartar as possibilidades, porque o Senhor Jesus, Ele é sim um Deus de detalhes e um Deus completamente detalhista na sua forma de falar, mas Ele também é um Deus de simplicidade. E Ele usa as coisas que a gente não espera para falar com a gente. E Ele usa dessas coisas para com aqueles que acreditam que Ele fala, não só através da palavra e através de pessoas, mas através de coisas e objetos e formas que a gente não imagina. E foi assim comigo. Eu vou contar até uma história para vocês que me inspirou a esse devocional. Eu tinha feito um pão e eu tinha falado para minha mãe, eu quero muito comer um pão normal, um pão normal, salgado, aquele pão caseiro, maravilhoso. E eu fui fazendo aquele pão com toda a expectativa e com toda a vontade. Eu sempre gostei de fazer pão, eu sempre gostei de fazer massa. Então eu fui fazendo aquele pão e fui falando com o Senhor enquanto eu fazia aquilo. E eu falava, Senhor, abençoa, Senhor Jesus, a minha vida, cuide da minha casa, cuide da minha família. E fui conversando com o Senhor. Coloquei o pão para descansar e depois que ele assou e eu tirei do forno, eu estava naquela expectativa de poder partir o pão e comer. Porque eu tinha apresentado aquele pão ao Senhor. E eu tinha certeza de que aquele pão tinha ficado bom. Porque eu dei tudo de mim para que aquela massa ficasse boa. E quando eu provei o pão, a massa estava completamente pesada. Não tinha ficado do jeito que eu esperava. E logo que eu me deparei com isso, eu fiquei completamente insegura. E aquele sentimento de incapaz voltou no meu coração. Eu já disse aqui para vocês que todos nós temos fraquezas. E às vezes o inimigo, ele pega uma coisa tão pequena, mas ele sabe que aquela coisa pequena vai despertar na gente a nossa fraqueza. E ele quer que a fraqueza desperte na gente para que a gente deixe de desacreditar quem a gente é em Jesus. E aí eu fiquei muito triste. E é uma coisa tão pequena e você pode pensar, mas era só você fazer outra massa, era só você tentar de novo, mas para mim não foi assim. Eu tinha dedicado o meu tempo e todo o meu esforço para fazer aquilo. Eu tinha feito com todo o meu empenho e com toda a alegria. Eu fiz com toda a paciência para que no final desse errado. Eu não consegui entender. No outro dia, eu falei para minha mãe, é melhor jogar isso fora, porque ninguém vai comer. Esse pão ficou pesado e não tem como você comer um pão, uma massa pesada. E eu fui para a escola e quando eu cheguei, a minha mãe tinha feito torradas com pão. E aí ela disse para mim, olha só o que eu fiz. Nem tudo tá perdido. Existe uma solução. Você queria que eu tivesse jogado fora, mas eu fiz uma torrada com esse pão para que ele não fosse jogado fora. E nesse momento, com essa coisa tão pequena que ela me falou, eu pude ver o cuidado de Jesus. Eu vi que o Senhor Jesus ouviu o que eu estava dizendo para Ele no momento em que eu estava fazendo aquele pão. Eu tive a certeza que o Senhor Jesus ouviu as minhas palavras.
Eu tive a certeza que o Senhor Jesus tinha confirmado tudo o que eu tinha dito, e mesmo que na minha cabeça aquela massa tinha dado errado, o Senhor Jesus viu a minha intenção diante daquilo. E Ele estava dizendo para mim que não importa, talvez tenha dado errado para mim, mas para Ele não tenha dado errado. Para Ele não tinha dado errado, para Ele ainda tinha conserto, para Ele ainda tinha solução. E Ele ia transformar aquilo. O Senhor Jesus estava falando da minha vida espiritual. Ele estava falando na minha confiança, na minha fé, na minha perseverança. Que ainda que a minha confiança e a minha fé e a minha perseverança se acabem, ainda tem um jeito. Por isso que nós somos abençoados mesmo antes da gente concluir o propósito de Jesus. Ainda há uma solução. E mesmo que venha o sol, mesmo que venha a sequidão, as nossas raízes elas vão prevalecer, porque nós confiamos no Senhor. E mesmo que as nossas fraquezas elas queiram fazer a nossa árvore balançar em meio da dificuldade, é o Senhor Jesus que plantou essas raízes e elas resistirão porque essas raízes confiam no Senhor. Então o que eu quero dizer para você é que mesmo que o sentimento de incapacidade, de insegurança, de falta de fé venha sobre você, ele não pode prevalecer porque as suas raízes são raízes de confiança, as suas raízes são raízes de perseverança, as suas raízes são raízes de fé. E você pode me dizer, mas como que a minha raiz é de fé e é de confiança se eu ainda me sinto incapaz diante do problema, se eu me sinto inseguro diante do problema? Mas eu venho dizer para você que quando você clamou por esse problema, quando você orou por esse problema e quando você perseverou acreditando que Jesus estava te ouvindo, você estava colocando em prática a sua confiança. E você estava aumentando ela sem nem mesmo perceber. Então, não permita que esses sentimentos ditem quem você é. Porque você é alguém em Jesus. Você é abençoado em Jesus. Você não é uma pessoa amaldiçoada. Você não é uma pessoa incapaz. Você não é uma pessoa insegura. Você não é uma pessoa infeliz. Você é uma pessoa capaz. Você é uma pessoa segura. E você é uma pessoa perseverante. Então declare isso para você mesmo hoje, no nome de Jesus. Porque se você acreditar e fazer com que as suas palavras tenham poder, então elas terão. E o inimigo cairá por terra. E mesmo que venha a seca, e mesmo que não venha tempestade, mesmo que não venha água, você vai ser abençoado diante do seu problema. Talvez o seu pão tenha dado errado como o meu. Talvez o seu problema não tenha se resolvido e você queira descartar a sua fé, você queira descartar a sua confiança, você queira descartar a sua fidelidade. Mas eu digo para você, no nome de Jesus, que ainda há uma solução. Ainda há uma saída. E se você não consegue ver a sua saída, o Senhor Jesus vai enviar uma pessoa no seu caminho para que você veja. O Senhor Jesus vai fazer você acordar e ver essa saída de uma forma que você não espera. Mas você vai ver. E você vai se lembrar do que eu te disse hoje. Ainda há esperança. Ainda há confiança. Ainda há bênçãos no seu caminho. Ainda há. Ainda existe. Por isso que eu disse para o Senhor e disse para mim mesma que a partir de agora eu quero gravar todos os meus devocionais pela fé. E dedicando tudo aquilo que eu tenho a Jesus para que Ele dê para mim tudo aquilo que Ele quer falar. E os meus devocionais escritos serão apenas um complemento do que o Senhor Jesus fala para mim, do que o Senhor Jesus dá para mim, do que o Senhor Jesus é para mim. Eu te agradeço por ter ficado até aqui comigo neste devocional. Até a próxima.